Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Hoje temos a companhia do Dr. Virgílio Machado, que nos aborda o tema Algarve e civilização, ou seja, uma evocação a Orlando Ribeiro, que foi um grande geógrafo português, falecido a 17 de novembro de 1997, já lá vão 25 anos. Bom dia, Dr. Virgílio Machado. Que relação é que existe entre este grande geógrafo e o nosso Algarve? Bom dia, João. Um cumprimento também especial aos ouvintes da Rádio Alvor. Bem, eu diria que Orlando Ribeiro foi de facto um grande geógrafo e ele estudou todo o nosso país. Ele tem uma obra de referência chamada Portugal, Mediterrâneo e o Atlântico, 1945, e outras obras. Ele é um conhecido geógrafo que muito citado no estrangeiro, com traduções das suas obras no estrangeiro, e doutorou-se muito cedo, com 25 anos, portanto em geografia, e tem uma paixão especial pela geografia do nosso país, entre o qual o Algarve, não é? Há alguma razão especial, o Algarve? O Algarve, porque ele efetivamente considerava uma espécie de orla marítima depositária das civilizações do Mediterrâneo, do nosso país, não é? Ele dizia que era uma região muito aberta a influências mediterrânicas desde cedo, que muito desenvolvida e organizada quando o resto do país ainda estava, digamos, um bocadinho atrasado, uma abundância de vestígios romanos, uma vida económica também muito importante, pelo menos desde os primórdios até o século XVI, a importância de alguma autonomia política, por exemplo, no tempo dos muçulmanos, com Silves, não é? E a influência grande que os portos marítimos do Algarve tiveram, inclusive nos descobrimentos. Exatamente. E nas relações marítimas distantes. Até o século XVI, o Algarve esteve na frente da expectativa de desenvolvimento do país, embora nada disso tivesse sido muito estudado até então, não é? Pois, mas só para meter aqui um parênteses, deve ter já tido conhecimento que a doutora Angraça Ventura lançou recentemente por este mar adentro, que até obteve o prémio Gulbenkian, relativamente a essa situação de importância dos portos do Algarve nos descobrimentos, na carreira das Índias, e maioritariamente as tripulações dos barcos eram aqui de gente algarvias, não é? Engraçado. Sim, há que dar os parabéns à doutora Graça Ventura por mais um feito para a nossa cultura algarvia. Por outro, daqui envio os meus parabéns. Diria que, sim, esse tipo de estudos e de relações são muito importantes para nós, no fundo, nos apercebermos da importância do Algarve enquanto encruzilhada de influências diversas, não é? Vindas, inclusive, Orlando Ribeiro, voltando a Orlando Ribeiro, estudou muitas aceteias de Olhão, os telhados de Tavira, e fez uma relação importante com a Índia e com o Oriente na importação de alguns tipos de estruturas arquitetónicas desses sítios, a nível dos telhados de pagode da Índia, por exemplo, e mesmo da China, no Extremo Oriente. Exato. Para além das aceteias de Olhão, que estudou muito, ligadas não só à cultura muçulmana, como também a toda a civilização, que ele chamava civilização do barro, que, rodeava toda a orla mediterrânea em Cataipa, o adobe e o próprio barro, depois, mais tarde, pré-cozido pelo tijolo, pelos romanos, teve grande influência na nossa cultura e na nossa civilização. Sem dúvida. Eu queria fazer aqui um paralelismo, se é que me permite, entre este grande geógrafo, Orlando Ribeiro, e também, de certa forma, um fotógrafo muito conhecido, que foi o Artur Pastor, que, para além de fotografar o nosso Portugal de leste a leste, também teve uma predileção muito especial pelo Algarve dos anos 50, 60, em que realmente tem excelentes fotografias de Albufeira do antigamente, das aceteias de Olhão e por aí fora. Talvez este nosso geógrafo também tenha ido beber um bocadinho de fontes de informação ao Artur Pastor, quem sabe, não é? Sim. A obra de referência para os nossos ouvintes é Geografia e Civilização dos Livros Horizonte, que está acessível na Biblioteca Municipal Teixeira Gomes, em Portimão,
e no qual, de facto, pronto, para quem queira depois estudar um pouco estes temas, está um livro muito interessante deste geógrafo. Falando um bocadinho da ideia que eu tenho sobre estas matérias ligadas à geopolítica, não há dúvida que o Algarve é uma região muito singular no contexto europeu, porque, na verdade, para além de, enfim, ter toda esta história riquíssima de influências e também de expansões e de difusões, nunca foi acompanhada verdadeiramente de um poder político que de alguma maneira o alavancasse, não é? Sim, sim. E até diz-se que a decadência do Algarve está muito ligada à centralização da navegação em Lisboa a partir do século XVI e, portanto, o século XVII, já estudado pelo historiador algarvio Joaquim Magalhães, creio, já portanto, assinalava bastante a decadência do Algarve no século XVII. Mas, de facto, pronto, nós, enfim, o Algarve, com esta aptidão teve de receptor de influências, mas também de difusor, acabou por se transformar uma região turística no século XX, e também não deve muito isso a Lisboa, mas sim às suas grandes condições naturais e estratégicas do ponto de vista de encruzilhada, que de alguma maneira fizeram com que tivesse sido alavancada para uma nova fase de desenvolvimento. Não é? O Algarve, podemos dizer que se fez quase que a si próprio, já que o poder central, e hoje infelizmente isso ainda continua a acontecer, não dá grandes apoios, aqueles apoios que deviam ser dados, penso eu. Pois daí o estudo da geopolítica numa perspectiva não só baseada nos Estados, não é, mas baseada assim nas relações internacionais. E então a minha mensagem de hoje seria efetivamente verificar tudo aquilo que a nível do nosso património, da nossa história, da nossa cultura, fomos capazes de, entre aspas, civilizacionar, ou seja, transmitir a terceiros enquanto testemunho do nosso saber e das nossas práticas e dos nossos conhecimentos, e que seja importante para o turismo. Ou seja, claro, aquilo que eu acho que o apelo é, de facto, verificarmos este grande potencial que nós fomos enquanto civilização, digamos assim, ou enquanto pertença de uma civilização, queremos continuar a pertencer, porque, na verdade, nós aqui, o professor Orlando Ribeiro falava de que toda esta estuária do Algarve era uma espécie de pré-mediterrâneo, onde se cruzava o nosso litoral, o do espanhol e o marroquino, não é? E é um pouco esta visão fecunda, digamos, das relações e a forma como nós éramos uma espécie de antecâmara entre o Mediterrâneo e o Atlântico, deve continuar a ser muito explorada no nosso turismo para termos sucesso, não é? Para termos desenvolvimento. Exatamente, porque claro que os turistas vêm à procura do sol, do mar, da boa comida, mas uma componente cultural de nossas referências de ancestrais fazia muito bem e valorizava muito, porque o turismo cultural hoje em dia é uma aposta cada vez maior. Sim, eu diria em relação à gastronomia, que é um dos nossos pontos. Eu próprio já fiz um artigo sobre geopolítica e gastronomia, fica se calhar o repto para nós falarmos disso numa próxima edição e verificarmos como a nossa gastronomia tem muitos pontos de contacto com a geopolítica que podem ser explorados numa mensagem de paz, numa mensagem de civilização, numa mensagem, enfim, de difusão de práticas e de saberes que são muito úteis para o nosso Algarve, para a nossa autoestima também, que é muito importante no turismo. Claro. Nós temos autoestima por aquilo que fazemos e por aquilo que desenvolvemos, com orgulho da nossa história, do nosso passado, para de facto empreendermos futuro. Sem dúvida, professor. Olha, muito obrigado uma vez mais por ter vindo até nós, 2 dedos de conversa. Um grande abraço, até à próxima. Foi um prazer, um grande abraço e até à próxima. Então. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.